Olá, bom dia a todos, a todas e a todos. Peço licença a vocês para iniciar este espaço com a citação de um poema. Quando a noite parece eterna e o frio nos quebra a alma, quando a vida se perde por nada e o futuro não passa de uma promessa, nos perguntamos, vale a pena? Quando a classe parece morta e a luta é só uma lembrança, quando os amigos e as amigas se vão e os abraços se fazem à distância. Nos perguntamos, vale a pena? Quando a história se torna farsa e outubro não é mais que um mês. Quando a memória já nos falta e maio se transforma em festa. Nos perguntamos, vale a pena? Mas quando entre camaradas nos encontramos e ousamos sonhar futuros. Quando a teoria nos aclara a vista e com o povo, ombro a ombro, marchamos. Respondemos, vale a pena viver? Quando se é comunista? É com este poema, intitulado Vale a Pena, do professor Mauriasi, que peço licença para entrar nesse espaço, para interagir com todos vocês. Em um momento de que viver é a certeza que temos que sobreviver, lutar e resistir enquanto classe trabalhadora. Uma emoção toma conta de minha pessoa neste espaço. Eu sou Thiago Agenor, duplamente aqui representado. Ora pelo CRES São Paulo e também pelos CRES da região Sudeste, que se somam aos CRES dos estados do Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Quem aqui quero cumprimentar os e as diretores e diretoras, assistentes sociais que estão na gestão destes CRES espalhado pelo Brasil. Em respeito à diversidade e à luta das pessoas com deficiência, inicio aqui a minha audiodescrição. Sou um homem negro, cabelos curtos, pretos e lisos. Olhos castanhos, sou gay e militante na área da política de assistência social. Estou de camiseta preta, com colar prata e algumas bolas brancas, e utilizo algumas pulseiras no braço. Gostaria também aqui de reforçar que sou pai do Gabriel, pois ele é parte da minha identidade. Estou em uma sala, na cidade de Brasília, e atrás de mim tem uma parede em tom de areia e uma caixa de eletricidade, que aparece no canto da porta em branco e a tomada da lâmpada também na cor branca. Neste espaço, aqui, compartilharei com a colega Ivanete, do CRES do Acre, a quem a convido neste momento para se apresentar e falar um bom dia a todos. Ivanete? Bom dia a todos, eu sou Ivanete Rodrigues, sou representante da categoria de base CRES Acre. Quero aqui iniciar minha autodescrição, dizer que sou uma mulher parda, né? Tenho misturas de traços indígenas e nordestino, tenho cabelo tamanho médio, escuros, eu tenho a impressão que não está saindo minha voz. Estou usando um vestido branco com a blusa azul. Atrás de mim tem uma parede em tom cinza. E estou feliz de compartilhar com vocês esse momento aqui na relatoria do grupo, junto com meu colega Tiago. Ivanete, muito obrigado por ter aceitado aqui esse desafio de coordenar juntamente comigo, né, a relatoria dessa mesa. E mais uma vez quero aqui dizer que é com uma enorme alegria que nós temos a iniciar o debate sobre a política pública de assistência social. É sem sombra de dúvida alguma que foi acertado pela comissão organizadora incluir neste espaço o debate da política de assistência social. Em um momento tão oportuno que assistimos a direção dada por um projeto que destrói todo o sistema de proteção social deste país. Então, discutir e refletir sobre o que estamos convivendo é sem sombra de dúvida alguma de extrema relevância. Quero aqui então saudar a comissão organizadora dessa atividade e convidar vocês que estão nos assistindo neste momento para interagir conosco pelo chat, destacando o lugar de onde vocês estão nos assistindo, estão acompanhando aí a nossa atividade, que espaço também vocês representam e podem, ao longo de toda a fala, ao longo das nossas atividades, trazer questões
para que a Ivanete possa aqui colocar para que nós possamos discutir. Nosso painel temático, que tem como tema central as vozes da resistência, e o título dessa mesa é Os SUAS que defendemos e o desmonte de direitos, contará com a presença ilustre das professoras Abigail Torres e Eliane Amorim Azevedo. Professoras, sejam bem-vindas aqui neste espaço. Vou passar agora a fazer a leitura do mini currículo dessas militantes e assistentes sociais. A professora Abigail Torres é assistente social, mestre e doutora em serviço social pela PUC São Paulo. Pesquisadora do NEPSAS, também da PUC São Paulo, e membro da Frente Nacional em Defesa do SUAS e da Seguridade Social. Docente de graduação e pós-graduação. Diretora técnica da empresa de consultoria em gestão do trabalho e educação permanente e MET, desenvolvimento de equipes. Professora Abigail, seja bem-vinda. Passo agora a leitura do mini currículo da professora Eliane. A professora Eliane Amorim Azevedo, assistente social, trabalhadora do SUAS do município de Lauro de Freitas, Bahia, mestrado em políticas sociais e território pela UFRB, vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Lauro de Freitas, integra a coordenação executiva do Fórum Nacional dos Trabalhadores do SUAS e representa neste espaço o FEST SUAS Bahia. Professora Eliane, seja bem-vinda. Quero aqui também aproveitar e falar um pouquinho de como iremos conduzir o nosso trabalho. Já tivemos aqui a apresentação da Iva, né, a Ivanete, assistente social do AR, que estará comigo na relatoria desta mesa. Em seguida, aqui a minha fala, passarei às professoras Abigail e a Eliane, que terão, em média, 40 minutos para fazer a sua exposição. E, em seguida, iremos aqui trazer as questões colocadas por vocês no chat, e as professoras terão mais 10 minutos para complementar as suas falas e fazer aí a sua fala final. Então, para iniciar aqui o nosso debate, eu convido a professora Abigail Torres para iniciar a sua exposição. E como eu gosto de chamar carinhosamente ela, Biga, a palavra está contigo. Obrigada, Tiago. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento tão importante historicamente, né, em que se amplia o diálogo no CBAS pela possibilidade de fazê-lo virtualmente, né? Então, temos perdas e ganhos, né, num processo virtual, e quero parabenizar a comissão organizadora por essa iniciativa e agradecer por este convite. Eu vou iniciar também com a minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos encaracolados, escuros, mas agora mais grisalhos, uso óculos, estou com uma camisa azul royal, estou de batom, brincos pequenos. Estou numa sala em que atrás de mim, né, estou num escritório de trabalho, então atrás de mim há várias estantes de livros, alguns objetos de decoração de afetos, né, dobraduras, enfim, material de papelaria e algumas plantas. Então, vou iniciar essa nossa reflexão aqui, partindo de um princípio, né, de um reconhecimento da relevância que significa o SUAS, né, como um pacto civilizatório para a sociedade brasileira, né? É um momento único, né, singular, em que o Estado brasileiro reconhece sua responsabilidade sobre a desigualdade. É um momento em que se configura uma leitura de que há uma produção, né, de concentração, que a concentração de riqueza, que a concentração de oportunidades vai gerando na sociedade brasileira por consequência,
né, uma concentração, né, uma proliferação de pessoas sem possibilidade de acesso, sem possibilidade de desenvolvimento, sem oportunidades iguais, especialmente no acesso a políticas públicas, né, que por não estarem universalizadas, o acesso a elas também representa um privilégio, em que pese seja um direito universal representado na Constituição. De outro lado, acho que é importante reconhecer que o SUAS é um pacto civilizatório relevante, importantíssimo, reconhecido em lei, né, o que foi fruto de uma luta bastante grande para que seja instituído no ordenamento legal, mas todas as pessoas que militam em torno de políticas públicas, que atuam em políticas públicas, sabem que assegurar um padrão, né, assegurar um direito em lei, não é efetivá-lo por automático, nós não temos nenhuma ingenuidade nesse sentido. Nós sempre soubemos que a luta por garantir direitos é igualmente proporcional, né, decorre da luta pela garantia de direitos, decorre uma luta igualmente proporcional para efetivá-los. Então, nós não tínhamos ilusão de que a aprovação do SUAS seria, no dia seguinte, esses direitos estariam garantidos. Nós sabemos que política pública não é dádiva, é fruto de luta, é fruto de disputa do fundo público. Todavia, também não imaginávamos que houvesse um retrocesso tão grande na garantia desses direitos, né, e na garantia de um processo que vinha paulatinamente numa implementação, de modo que o SUAS tem uma história na primeira década da sua aprovação e uma história totalmente diferente na sua segunda década, né? Quero ainda, nessa fase inicial, lembrar por que estamos afirmando que o SUAS é um avanço civilizatório na sociedade brasileira. Como esse reconhecimento da desigualdade como responsabilidade pública se traduz em elementos do sistema que nos permite afirmar essa materialidade do avanço, do ponto de vista das diretrizes, do ponto de vista das normativas, do ponto de vista do pacto estabelecido naquele momento. Uma primeira questão é afirmar a assistência social como uma política de desenvolvimento humano, né, de combate à desigualdade, numa direção de universalidade, numa direção que se compõe por 3 grandes elementos: o reconhecimento do direito à igualdade, a reparação, né, de vivências de injustiça e de desigualdade, e o princípio da redistribuição de riquezas, né? Então, essa tríade de reconhecimento, redistribuição e reparação, né? E representação também, né? Então, esse quadrilátero, digamos assim, são pilares sustentadores desta concepção de Estado combatedor, né, ou um Estado responsável por combater desigualdades. No SUAS, logo nos seus documentos iniciais, a norma operacional, a política nacional, os documentos afirmam que a desigualdade, né, e que sustenta a desigualdade brasileira, mecanismos de torná-la invisível, né? A invisibilidade da desigualdade é um artifício, uma estratégia para mantê-la no tempo, né? E aí, então, o SUAS já afirma no seu marco situacional que é necessário conhecer a desigualdade, tornar visível quem são as pessoas nas situações de desigualdade e assumir responsabilidade sobre isso. Então, o SUAS já afirma uma necessidade de que seja traduzida a desigualdade para dentro do Estado e para a sociedade, né? Então, já afirmando ali uma necessidade de que se invista em conhecimento da realidade, em pesquisa sobre as formas de viver a desigualdade para que ela seja combatida.
Outro elemento, né, que reconfigura esse pacto civilizatório é cada vez mais incidir sobre os contextos em que as pessoas vivem, numa perspectiva de deslocar responsabilidades individuais, particularizadas, para o reconhecimento de uma produção social coletiva da desigualdade. Então, o SUAS afirma o território como um eixo organizador, né, da sua estrutura, um eixo estruturante do sistema, e afirma a família como um agente de proteção, e pensando sempre em família para os SUAS, não somente a família consanguínea, mas todas as relações afetivas que as pessoas identificam como seus lugares de cuidado, com quem elas podem contar. E, por fim, um elemento que é muito estratégico no SUAS é afirmar que a assistência social precisa ser desenvolvida de forma profissionalizada, com profissionais com estabilidade de vínculo, com serviços continuados, né? Então, no SUAS se inaugura a lógica de serviços e não mais de programas e projetos, né? Numa perspectiva de assegurar referência de proteção para a imensa população que vive e sofre a desigualdade. Então, o SUAS afirma, né, dentro do Estado, a necessidade de desenvolver metodologias com racionalidade, com cientificidade, na perspectiva de acolher quem sofre a desigualdade, combater essa desigualdade dentro da sociedade para evitar a sua reprodução, né? Então, por isso que afirmamos que é um pacto tão relevante para a sociedade brasileira e tão inédito na sociedade brasileira. Além disso, creio que nesse reconhecimento do direito, é importante também apontarmos que o SUAS coloca na dimensão coletiva, né, ao afirmar questões como o combate ao racismo, como o combate à xenofobia, ao machismo, né, à violência contra a criança, o SUAS desloca a discussão de segmentos etários, né, e passa a olhar para algumas situações que melhor expressam a desigualdade brasileira pela própria história da desigualdade no Brasil e também pela sua incidência maior em alguns grupos por essa hierarquia, né, instituída na sociedade brasileira, que se expressa na questão racial, que se expressa na questão de gênero, que se expressa na questão de classe. Bem, então, nesse sentido, o SUAS também, né, reafirma quem são os grupos, né, que seriam prioritários para essa atenção, nessa perspectiva de reparação, de proteção e de busca, né, de assegurar outros patamares de qualidade no combate a essas trajetórias de violações e sofrimentos. Esse pacto, então, foi sendo constituído, né, a partir de vários elementos, né, que vão configurando a municipalização, a instalação das unidades, a contratação de profissionais, o aumento do financiamento, né? Então, o SUAS passa por uma primeira década de instalação das estruturas, ainda insuficientes do ponto de vista de cobertura, mas vai passando por toda uma institucionalidade dentro do Estado, e essas são as primeiras medidas da primeira década. A segunda década do SUAS, né, logo 2015, 2016, se conflita, né, é impactada essa segunda década, né, que tinha, inclusive, um plano decenal com metas a serem cumpridas até 2026, a segunda década é impactada pelo golpe e que, ao impedir a presidenta Dilma, também estabelece uma outra direção para as políticas públicas no Brasil e várias afirmativas de direção do SUAS
na perspectiva de nacionalização do sistema, né, foram sendo corroídas, e a expressão do financiamento é materialmente a questão mais evidente disso, mas ela não se reduz a isso. O projeto ele vai sendo minado, ele vai sendo desconstruído, desmontado, a partir, inclusive, de um questionamento sobre a especificidade dessa política pública, a recolocação da discussão de voluntariado dentro do SUAS, a discussão sobre ações que, historicamente, né, vinham sendo construídas como responsabilidade da saúde, e começa a haver ali um trânsito, uma discussão meio fluida sobre o lugar de determinadas ações entre saúde e assistência social. Falo isso em relação à atenção a crianças na primeira infância, né? O programa Criança Feliz traz uma série de elementos que já vinham sendo debatidos como de responsabilidade da atenção básica de saúde e passa a ser incorporado como ação de agentes de assistência social, né? Uma perspectiva voluntarista de desprofissionalização, a discussão de atenção a comunidades terapêuticas, né? Que na saúde tem toda uma regulação, e para fugir da regulação se pretendeu que elas fossem efetivadas, executadas no campo da assistência social. Isso para ficar em alguns exemplos do ponto de vista nacional, né? Mas o projeto de corrosão do SUAS não está presente somente, isso não é pouca coisa, obviamente, né? Porque no Brasil a coordenação dos sistemas é no âmbito nacional, é no âmbito federal, né? Isso se dá no SUS, isso se dá no sistema de educação, habitação, enfim, o nosso modelo federativo pressupõe uma coordenação das ações no âmbito federal, no âmbito nacional, e a corresponsabilidade por financiamento, né? Visto que a nossa estrutura de arrecadação retira dos municípios para compor o fundo nacional, para depois esses recursos serem novamente redistribuídos para os municípios. Essa engenharia faz com que o governo federal, o governo nacional, tenha um papel muito relevante na implementação das políticas. Mas há que se reconhecer que essa corrosão do SUAS, nos seus fundamentos, na sua direção, não se dá somente por esse posicionamento do governo federal. No âmbito municipal, no âmbito do cotidiano da atenção do SUAS, esses ataques, né, foi também acolhido por vários agentes do sistema, né, que, por vezes, por ignorância da direção dada, ou por não compartilharem mesmo desta direção, desta política pública, terminaram por colaborar com esses embates e que torna hoje tão desafiante assegurar o direito à assistência social no Brasil. Uma primeira questão que eu diria, e portanto eu afirmo que, como trabalhadora, né, do sistema há muitos anos, né, eu atuo na assistência social há 34 anos, perto de completar 34 anos, e percebo que uma primeira questão é: a assistência social é uma política pública cujos debates, cuja centralidade ainda não é a cidadania das pessoas para as quais essa política pública produz serviços, né? Então, o direito das pessoas ainda não é a centralidade do debate, e tampouco os serviços têm clareza das demandas e necessidades destas pessoas para, assim, organizar a sua atenção. Veja, estou dizendo que, de um lado, nós temos problemas de cobertura
Temos problemas de cobertura em todas as políticas públicas no Brasil, mas a assistência social tem uma cobertura pífia comparada a outras políticas públicas. Mas o que eu quero dizer é que tem uma questão do ponto de vista do conteúdo do debate sobre assistência social, o conteúdo do debate sobre as responsabilidades dos serviços. Não há ainda sedimentado dentro do sistema um entendimento sobre com que situações essa política pública atua, qual é a gravidade da vivência da desigualdade no Brasil e quais são as responsabilidades do SUAS quando se trata de combate ao racismo, quando se trata de proteção de mulheres, quando se trata de combate à homofobia, combate à transfobia, enfim, combate a essas expressões da desigualdade na sociedade brasileira. Então, essa discussão da cidadania, né, das pessoas e que dirigindo, portanto, a organização dos serviços para atendê-la, ainda não é um debate consolidado dentro do sistema. Outra questão que me parece muito necessária de desvelarmos, né, para que a gente possa fazer uma análise do SUAS com todas as variáveis que interferem na implementação do sistema hoje, é que nós vivemos uma implementação com baixa profissionalização. Nós ainda temos um senso comum muito presente. Então, o fato de haver contratação de profissionais via concurso público, que é ainda em pequeno número, ou via contratação pelas organizações da sociedade civil, né? Então, convive várias modalidades de contratação dentro do sistema, isso é também uma questão, mas, para além disso, não é o ordenamento profissional, não são as referências profissionais ou mesmo as referências da política que vêm orientando o trabalho social dentro dos serviços. De modo que nós observamos recentemente, né, que o SUAS hoje opera numa perspectiva de alta seletividade, uma predominância da discussão de benefícios, mas não na perspectiva de alargamento de acesso, mas numa perspectiva, muitas vezes, reproduzindo leituras de meritocracia, né, e, portanto, muito assentada numa visão preconceituosa e ignorante das condições de vida e de sofrimento das mulheres, especialmente, que afluem nesse sistema, né? Há ainda também, em que pese uma discussão dos últimos anos de buscar cada vez mais qualificar a atenção em serviços, há ainda também uma cobertura muito reduzida dos serviços e a direção dada nesse momento, a leitura dada nesse momento, é predominantemente, né, de assegurar acesso a benefícios de transferência de renda, né? O acesso a benefícios de transferência de renda é uma perspectiva, é uma demanda, né, de proteção, deve ser uma garantia de proteção do SUAS, né, a segurança de sobrevivência e padrões de dignidade humana, o que nos leva a discutir o padrão de financiamento de benefícios. Entretanto, há um entendimento, né, no SUAS de que sem a presença de serviços continuados que possa acolher, cuidar, dar apoio, acompanhar, estar presente com esses grupos que vivem a desigualdade, fortalecendo sua participação, sua autonomia, vinculando-os às cidades, vinculando entre si para uma leitura mais coletiva do que vem ocorrendo. Sem esse trabalho, né, social nos serviços, nós temos uma reprodução de um princípio muito neoliberal de que
cabe às pessoas comprarem no mercado a proteção que é devida pelo Estado. Então, há aqui um outro elemento que corrói a implementação do sistema, e isso não se dá somente associado a ter ou não recursos, né? Mas sim a destinação, a direção do recurso e a direção das propostas de fortalecimento do sistema. Ademais, então, se nós temos uma baixa profissionalização, eu diria que temos também, dentro do SUAS, um negacionismo da realidade, né? Nós temos ainda, em várias discussões, nós percebemos uma dificuldade de reconhecer, né, até pela própria natureza da produção da desigualdade no Brasil, uma dificuldade de perceber, de compreender como vai se dando, né, todas as estruturas que vão sustentando esses processos de desigualdade no cotidiano, de modo que há uma negação da realidade, muitas vezes, numa perspectiva de buscar em soluções individuais, particularizadas, formas de enfrentamento de situações de submissão, de abandono, de apartação, de violência, que impactam a vida de muitas pessoas, especialmente mulheres, especialmente jovens, na sociedade brasileira, especialmente mulheres e jovens negros e negras, e essa ausência de leitura, esse negacionismo da realidade, faz com que a presença do SUAS seja ainda menos impactante do que poderia ser, em que pese com uma redução ainda de cobertura. Outra questão é que está muito presente no SUAS a discussão de interesses corporativistas. Então, nós temos um debate no SUAS que, por vezes, predomina as relações interfederativas, o debate sobre a relação entre o Estado e a sociedade civil, as organizações sociais, né, toda a pauta das organizações sociais, até mesmo a pauta dos trabalhadores, que é menos presente, mas, às vezes, a pauta dos trabalhadores também, mas a pauta de cidadãs e cidadãos está muito pouco representada dentro do debate do SUAS, né? Então, ainda há uma vocalização dos interesses de cidadania por outros representantes, né? Então, a questão da participação, que no SUAS é tão estratégica, né, para assegurar a proteção de forma a fortalecer a autonomia, né? Então, há uma lógica no SUAS que a participação é diretriz do sistema, né? Então, o sistema é descentralizado, é participativo, a participação é metodologia dentro do sistema, né? Então, todas as intervenções deveriam estar assentadas em metodologias participativas, e a participação, os ganhos de participação, a vocalização, o protagonismo, o respeito ao protagonismo de usuários e usuárias, deveria ser um indicador de resultado do sistema, mas isso está muito aquém dos debates contemporâneos do SUAS, né? Então, quando a gente fala em participação hoje no SUAS, o máximo que alcançamos é falar de participação em conferência ou em conselhos, mas não no cotidiano da atenção, não dirigindo decisões dentro das unidades de prestação de serviço, né, dentro dos serviços, como também dentro da gestão do SUAS, né? Creio que uma questão, né, que é muito relevante, que eu estou aqui explorando sob diferentes
argumentos é a inexistência de uma base científica que aprofunde a metodologia de atuação do sistema, então, que referende padrões do sistema para dizer o que é efetivo do ponto de vista de direção, do ponto de vista de metodologia, do ponto de vista das escolhas políticas, que, de fato, impacte para fortalecer o direito a ter uma igualdade ou ter reparação na vivência da injustiça. Isso ainda está muito aquém dentro do sistema, né? Então, estou trazendo aqui um conjunto de elementos, desejo que esteja ficando evidente, né, que eles estão em diferentes níveis, porque me sinto na obrigação de não fazer uma análise simplista do que nós estamos vivendo no SUAS hoje, né? Atribuir a responsabilidade do desmonte a um ou outro agente somente, me parece uma leitura muito míope, muito insuficiente do que nós estamos vivendo. Há uma capilaridade dentro do sistema de projetos conflitando com a direção hegemônica do ponto de vista da leitura dos fundamentos do sistema, da leitura da legislação, da leitura do projeto que deu sustentação à aprovação do Sistema Único de Assistência Social como responsabilidade de Estado, como política de seguridade. Então, há outros projetos em conflito e me parece que é importante a gente ter uma atenção para todos os lugares em que isso se expressa, né? Para que não façamos análises ingênuas e também propostas insuficientes, né? Nessa direção, mesmo pensando, né, que quando se fala de participação no SUAS, se volta muito para a discussão do controle social, e aí expresso somente em conferências e atuação de conselhos, há que se reconhecer também que, mesmo nessas instâncias, nós perdemos muita força no debate, né? Os conselhos, que eram uma aposta que fizemos na última década, né, do século passado, nos anos 90, fizemos uma aposta muito grande que os conselhos contribuiriam, né, com a atenção dentro do Estado para ampliar os interesses públicos e coletivos dentro do Estado. Os conselhos vêm sendo esvaziados de sentido, eles têm se tornado, muitas vezes, instâncias burocráticas, né, de análise de documentos, mas não têm sido, muitas vezes, reativos a propostas dentro do próprio Estado e, portanto, ao invés de tensionar para alargar a pauta do Estado, os conselhos têm operado muito mais como uma instância de validação da pauta definida pelo Estado e, nesse sentido, sempre também restrita ao possível, visto restrições orçamentárias. Então, forma-se um ciclo pelo qual a discussão da expansão da política fica muito limitada, porque ela está condicionada àquilo que as gestões colocam como pauta em virtude do que tem de disponibilidade orçamentária para executar. Então, a discussão do controle social também requer uma análise crítica, visto, inclusive, que já discutimos isso há bastante tempo, a subrepresentação dos interesses das cidadãs, dos cidadãos, né, nesses espaços, porque temos pouco espaço de presença, né, dos usuários, das usuárias desses serviços, mas, principalmente, temos observado que também há uma subrepresentação da participação de trabalhadoras e trabalhadores do SUAS, né? Não é incomum em várias cidades haver vacância dessas representações, muita dificuldade para assegurar essa participação, às vezes
por constrangimentos que trabalhadoras e trabalhadores sofrem nas organizações sociais, às vezes, que querem que seus interesses estejam ali representados, e ao vê-los chocados com interesses das equipes, começam a pressionar essas participantes, então elas tendem a não querer ocupar esse espaço, né? E aí a gente vai vendo que uma instância instituída, que poderia também ser uma instância de tensão dentro do Estado, não tem conseguido fazê-lo a pleno, e isso em todos os níveis de governo, e não somente no âmbito federal, né? E eu acho que uma questão que é central, e isso nos diz muito respeito como profissionais, então acho que como uma categoria profissional que é muito estratégica para esse sistema, e é estratégica do ponto de vista político, não é estratégico do ponto de vista numérico, né? Mas nós somos do ponto de vista político. Assistentes sociais são um grupo muito importante dentro desta política pública, né? Uma questão que diz muito respeito a nós, trata-se do modo que a população, que as mulheres vêm sendo atendidas nesse sistema, vêm sendo acolhidas nesse sistema, e as expressões de violência institucional presentes no sistema. Isso nos preocupa sobremaneira, porque nosso entendimento, né, de várias de nós que somos trabalhadoras e militantes do SUAS, nosso entendimento é que a redução da presença do SUAS não nos permite, né, de modo algum, não nos autoriza a reproduzir violência e manter violências. E digo isso porque os estudos vão mostrando, né, que há ainda um número muito grande de profissionais dentro do sistema que tem desconfiança em relação à população que atende, que afirma que são oportunistas, mentirosos, ludibriadores. Há ainda a expressão muito forte dentro dos SUAS de se falar em negligência das famílias, quando nós estamos diante de várias famílias em situação de desproteção, né? Então, essas questões nos preocupam muito, porque ela vai, então, nos colocando como corresponsáveis, não somente por buscar o avanço, mas buscar assegurar uma qualidade da relação. Tiago está aparecendo aqui, significa que eu estou no meu tempo final, mas só lembrar uma questão, eu não vou explorá-la, porque não haverá tempo. Podemos fazê-lo mais adiante ou em outros momentos, mas queria dizer também que de todas essas questões que eu fui apontando, que são pré-pandemia, inclusive, na pandemia nós temos uma pá de cal, né, no processo de desestruturação do SUAS, quando nós dedicamos a proteção básica do SUAS à atenção de distribuição de cestas básicas ou de auxílio à alimentação, situação presente em quase todo o território nacional. Violando o direito à segurança alimentar, né, reduzindo o acesso à segurança alimentar, reduzindo a reflexão também sobre outras violências que estavam incidindo sobre a população durante a pandemia e que foram invisibilizadas nessa concentração do debate sobre fome no SUAS, né? Há outras fomes, a fome de dignidade, a fome de respeito, a fome de paz, a fome de liberdade está presente na vida das mulheres negras no Brasil, na vida dos jovens negros, né? E a preservação da vida não se reduz à discussão da fome, porque nos preocupa quando uma política pública ocupa o lugar de outra e o faz de forma amadorística, sem reflexão, sem base científica, termina por canibalizar a possibilidade da gente instalar de fato um sistema de segurança alimentar nos municípios brasileiros, e o SUAS vem fazendo isso de forma empobrecida.
né? De modo que é necessário termos em mente, né? Que a gente só respeita as pessoas quando a gente respeita o direito delas. Então, falarmos em direito à assistência social, falarmos que temos uma preocupação com os direitos humanos, significa, de fato, criarmos mecanismos para viabilizar, efetivar os SUAS, o que significa também olharmos para essa diversidade de ataques ao sistema que se dá em vários níveis. Bom, vou ficar por aqui, pensei em trazer outros elementos, mas seguramente a gente vai continuar conversando e Eliane seguramente vai trazer elementos aqui para a gente explorar juntas. Muito obrigada. Nossa, amiga, impactante, viu? Tenho certeza, estava aqui acompanhando também o chat, muitos comentários, muitas questões trazidas, né, por quem está nos acompanhando. E, sinceramente, né, eu já te disse isso, vou dizer de novo, eu sou seu fã. Cada vez que eu te ouço, eu me mobilizo, eu me estico e também me faz aqui pensar que é possível um novo sistema de proteção social. Mas quero aqui só abrir um parênteses e pedir desculpa também, o microfone falhou, né, no início da minha fala. Esses são os desafios enfrentados e pelas escolhas que nós fazemos, né? É acertado, sim, ter um espaço como este, um espaço de resistência, de luta, de reflexões. Então, por essa razão, quero aqui pedir desculpa e qualquer coisa depois eu faço a minha autodescrição. Mas, Biga, você trouxe diversos elementos, né? Fui aqui também anotando, mas você nos coloca questões para pensar a assistência social que nós defendemos, né? Para pensar a assistência social como um sistema de proteção social afiançado por este Estado e que assegura o direito de cidadania pelo Estado, né? Em vista aí deste pacto federativo. Um outro elemento que você nos traz, e fiquei aqui refletindo, e tenho certeza que todos que estão aqui nos assistindo também, é que você enfatiza a direção dada pelo Sistema Único de Assistência Social, trazido aí pela Política Nacional de Assistência Social de 2004. Né? Fiquei aqui lembrando que na pandemia da Covid-19, o Nexas publicou, né, aí uma cartilha com importantes elementos, e uma das discussões era o que nós podemos afirmar quando nós estamos afirmando, aí eu falando da Política Nacional de Assistência Social. Você trouxe vários elementos e trouxe para nós também refletir a respeito de que eixos que estruturam a política de assistência social através desse Sistema Único de Assistência Social. Você falou do território, de família, e para quais famílias que nós conduzimos as ações na assistência social, e você enfatiza a necessidade da profissionalização, né? Não é de qualquer modo ou de qualquer jeito que se faz aí a assistência social. Você enfatiza essa profissionalização, inclusive dentro dos serviços socioassistenciais. Você também nos coloca várias reflexões, faz uma crítica aos avanços que nós tivemos, mas também uma crítica muito enfatizada dentro dos processos de retrocesso que nós estamos tendo, principalmente com o desfinanciamento desse Sistema Único de Assistência Social. Sem sombra de dúvida alguma, esses elementos que você nos traz é muito importante e é importante também pensarmos aí de que maneira nós vamos construir as resistências e lutas. E por essa razão, então, eu quero convidar aqui a Eliane, que é representante do Fórum Nacional dos Trabalhadores do SUAS, e peço a você, Eliane, por favor, que também faça a sua autodescrição. Eliane, seja bem-vinda. A palavra é sua. Obrigada, Tiago. Em primeiro lugar, um bom dia a todos, todas e todes. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher cis, em meia-idade, considerada parda, mas me reconheço como de origem negra e também nos povos originários do Brasil. Eu acho que essa questão do pertencimento de raça
e gênero é algo que a gente precisa difundir, e a nossa profissão tem esse compromisso, né? Tenho cabelos cacheados, escovados, com mechas claras, uma roupa colorida, floral, um vestido em tons florais, com estampas florais, para lembrar a primavera e esperar também que esta primavera nos traga, de fato, boas novas. Uso brincos em tons claros, colar azul, óculos de armação dourada. Estou na sala da minha casa, ao fundo tem uma parede branca com um quadro branco e com um mosaico de mandalas em flores. Sou trabalhadora e militante do SUAS há 14 anos, originária do município de Lauro de Freitas, na Bahia, portanto, sou nordestina, com muito orgulho, e nesses tempos de xenofobia é preciso que nós reafirmemos, né, de onde, como o Tiago falou aí, frisar de onde nós estamos falando. Sou de Salvador, na Bahia, nordestina, com bastante, muito orgulho mesmo. Então, eu saúdo os colegas assistentes sociais, tenho muito orgulho de fazer parte desta categoria, sempre participe e atuante nas lutas sociais mais gerais do país, como agora, nesse difícil momento que atravessa a sociedade brasileira, num contexto de acirramento das investidas do capital neoliberal, como tem sido denunciado em todo o evento, né? Parabenizo o Conjunto Cefes-CRES e todas as entidades responsáveis pela organização, saudando o tema, inclusive, na homenagem a Elza Soares, né, e reconhecendo o nosso lugar de fala. Tenho, então, a honra de participar aqui na representação do Fórum Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras do SUAS. Temos a responsabilidade de estar representando os quase 600 mil trabalhadores e trabalhadoras, e estou na coordenação, sou membro da coordenação das coordenações nacional e executiva do FNT SUAS, representando o FET-SUAS Bahia. Então, reafirmar que nós estamos aqui na busca e no exercício do esperançar, como nos convoca Paulo Freire, desejando que este outubro e essa primavera reafirme a nossa capacidade de superação, resistência e luta, e que possamos dar as respostas necessárias contra esse projeto neofascista de governo no próximo dia 30 de outubro nas urnas. Portanto, também me uno à onda vermelha, vamos nos avermelhar, né? Nós sabemos que derrotar o fascismo é, de fato, o nosso grande desafio para o momento. No entanto, será necessário, temos a consciência de que será necessário um esforço intenso de reconstrução pela frente. E nós não temos outra saída a não ser a luta. Então, eu venho aqui, basicamente, para falar como é que se dá essa defesa intransigente desse sistema, como a professora Abigail já fez um panorama muito importante, que nos convoca à realidade, né? Como é que se dá a partir das organizações coletivas, para além dos dispositivos constitucionalmente previstos, né? Nós sabemos que a assistência social é hoje um dos campos que mais comporta os profissionais assistentes sociais. E o SUAS conta com esse contingente de trabalhadores de mais de 600 mil, com diversos graus e níveis de escolaridade e tipo de vínculo, né? E é necessário, de fato, repensar o SUAS com os pés no chão diante do cenário que se coloca para nós e entender essa necessidade de fortalecer estes espaços de representação e participação social. Então, eu vou... Durante o evento, nós temos acompanhado falas brilhantes, não é? Muito me honra de estar nesta mesa hoje com a professora Abigail e de ter ouvido todas as falas de profissionais que são nossas referências para o exercício da ação profissional. Mas acho importante frisar que essa realidade, no contexto de ofensiva do capital ultraneoliberal, ela atinge o trabalho no SUAS também. É uma política pública de recente reconhecimento, estávamos atravessando um momento importante de consolidação e, de repente, nós temos um cenário de quebra, né, de todas as conquistas construídas ao longo do tempo.
Então, existe dentro do Sistema Único de Assistência Social uma particularidade muito grande para a questão da desprofissionalização, como a professora Abigail fez referência, muito relacionado ao seu próprio processo histórico de constituição, né? O SUAS nasce nas bases caritativas e filantrópicas, e é uma herança da qual nós dificilmente iremos nos livrar, né? Temos uma profissão também marcada e atravessada por esses valores ligados ao clientelismo e ao assistencialismo. Então, nós temos um cenário de quebra no processo de aprimoramento e qualificação do escopo normativo da política, né? Nós tínhamos até 2016 praticamente 100% de cobertura nos municípios, com dificuldades, obviamente, as dificuldades logísticas, de funcionamento, de constituição das equipes, é inegável, né? Então, os equipamentos da assistência social estavam, até 2016, em quase 100% de todos os municípios do país. Então, o cenário que a gente tem é um cenário de desfinanciamento, né, a partir da aprovação da emenda constitucional número 95, né, que provoca, que afirma a necessidade de ajuste e austeridade fiscal, mas é também preciso reconhecer aqui neste espaço que não se faz política pública sem financiamento público. E o projeto de governo em curso e todo o processo que vem ocorrido no país após o golpe, principalmente após o golpe de 2016, apontam para esse desfinanciamento, não apenas do SUAS, como de todas as políticas de bases sociais. E sabemos que esse processo se deu muito antes, desde as décadas de 90, mas nós vivemos um período aí de assentamento, consolidação, reconhecimento do Sistema Único de Assistência Social como uma política importante, embora atuando num cenário contraditório, porque nós atuamos no vácuo deixado pela inexistência do acesso a outras políticas e direitos, como a de trabalho, emprego e renda. Então, essas particularidades dentro do Sistema Único de Assistência Social traz para o trabalho no SUAS uma realidade de intenso e crescente processo de precarização das relações e dos vínculos de trabalho, né? Além do desfinanciamento público e de todos os desmontes que nós vimos enfrentando a partir do golpe de 2016, mais aprofundado com a ascensão da ultradireita, né, ao poder. Então, a gente, para além disso, do desfinanciamento público, isso é que incide e retroalimenta o processo de precarização dos vínculos e relações de trabalho, provocando ainda mais, né, a dificuldade de acesso pela via justa, que seria o concurso público, não é? O aumento do assédio moral para com os trabalhadores, o desconhecimento enquanto trabalho sistemático e socialmente referenciado e reconhecido, o retorno do voluntarismo. Nesse processo pandêmico, nós tivemos uma essencialidade decretada em meio a esse desfinanciamento e falta de estrutura. Então, não tem como fazer política pública sem financiamento público. A pandemia trouxe para os trabalhadores do SUAS uma condição de sofrimento intenso, de exposição aos riscos sem cobertura no que toca aos aspectos de saúde e segurança no trabalho. Para além do processo intenso de precarização, né, dos contratos de trabalho. Isso é preciso ser denunciado, né, e ser enfrentado. Além disso, da falta de cobertura nas seguranças desses aspectos de saúde e segurança no trabalho, nós estivemos na linha de frente do combate à pandemia e sempre defendemos a essencialidade do SUAS. Reconhecemos a essencialidade do SUAS desde quando fomos para as ruas lutar para torná-la direito público, né? Direito social reconhecido. Mas essa essencialidade ela vem nesse cenário contraditório de desfinanciamento,
não é? Num cenário ao qual se soma, não é? O processo pandêmico e agudiza como agudiza em todas as áreas, atinge em cheio a garantia do direito do acesso ao trabalho. E no SUAS, essa é uma questão que a gente precisa problematizar, denunciar, né, e lutar para enfrentar. Enfrentamos esse cenário de acirramento e agudização da pobreza aí, o qual já tem sido colocado em todas as mesas que até agora nós assistimos aqui no evento, né, nesse Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais. Então, nós temos essa necessidade, o cenário que se descortina à nossa frente nos traz a necessidade de reforçar a luta a partir da organização coletiva dos trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, não só nos fóruns, mas em todas as frentes de luta, para além dos dispositivos constitucionalmente previstos. Então, nós já sabemos, e é importante a gente reafirmar, apesar de ser algo básico, mas muitas vezes nós nos esquecemos de atentar para esses aspectos, como profissionais atuantes que somos, né? E sendo uma das categorias, a categoria fundamental, junto com a psicologia, que deve estar presente nos equipamentos da política pública de assistência social, mas, como disse a professora Abigail, há uma desvirtuação no reconhecimento do nosso papel enquanto operadores desse direito, dessa política. Então, é preciso reafirmar que nós precisamos atuar para além dessa organização institucionalizada nos conselhos. Nós temos aí, só didaticamente falando, os conselhos nacionais, o Conselho Nacional, os municipais, estaduais, né? Temos participado nos processos conferenciais da necessidade de discutir e organizar a implantação dos conselhos locais, né? Também temos como instância reconhecida institucionalmente as conferências, que são os espaços intensos de debate, de deliberação para com a política. Então, é importante que nós, enquanto profissionais também atuantes no SUAS, ocupemos esse espaço, né? Ocupemos de forma qualificada, reconhecendo a política pública para a qual nós trabalhamos. E no SUAS, além da tendência à desprofissionalização pelo reconhecimento externo ao campo de atuação, nós também enfrentamos uma dificuldade pela difusão dos valores culturais, da caridade, da benemerência, do assistencialismo, uma confusão muito grande em qual seria o nosso papel. Ultimamente, nós estamos absortos em demandas burocráticas, quando, na verdade, nós deveríamos estar, e a razão de ser da política de assistência social era estar no campo da mobilização, nos territórios, nas comunidades, dentro dos próprios equipamentos, organizando usuários, potencializando a organização dos usuários e mobilizando para também o seu entendimento da política a qual eles estão acessando. Então, para além dessas frentes, nós temos aí os fóruns, né, como eu já coloquei, temos os fóruns nacionais de trabalhadores e usuários que surgem dentro desses processos conferenciais, os fóruns de trabalhadores com caracterização a partir da Resolução 6 de maio de 2015, do CMAS, a resolução número 6, os fóruns de usuários a partir da resolução número 11, né, de setembro de 2015, que prevê as formas de organização participativa e coletiva dos usuários e usuárias do SUAS, que enfrentam bastante dificuldade para se inserir para se inserir nos espaços de controle social, né, e para se organizar. Então, o nosso papel principal dentro desta política seria não de estar atrás de uma mesa preenchendo formulários e fazendo triagem, mas sim de estar promovendo essa mobilização da população usuária, né? E para isso é necessário reconhecer esse papel mobilizador que as nossas profissões, principalmente a nossa assistente social, tem, né? De mobilização e articulação da população usuária dos serviços para a luta e a defesa da garantia do acesso a direitos. Temos, além do fórum,
a Frente Nacional em Defesa dos Fóruns. Os fóruns, nós temos o Fórum Nacional, que eu estou aqui representando, né? Os fóruns estaduais, municipais e regionais, de trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, da mesma forma que os fóruns, o Fórum Nacional, estaduais, municipais de usuários e usuárias do SUAS. Para além disso, nós temos também a Frente Nacional em Defesa do SUAS e da Seguridade Social, que nasce naquele momento da efervescência do pós-golpe de 2016, para buscar respostas, né, para os ataques impostos pelo novo processo de ascensão da direita, de reascensão da direita ao poder, né? Então, a frente ela tem por objetivo a defesa do Sistema Único de Assistência Social, e é uma organização plural também, ali compondo representações de trabalhadores, usuários, gestores, entidades não governamentais, professores, pesquisadores e todas as pessoas interessadas na defesa da política, que também se organiza na forma de constituição da Frente Nacional, as frentes estaduais e as frentes regionais. O próprio FNT-SUAS, ele surge nesse processo aí, e se caracteriza especificamente como um fórum, se caracteriza como um espaço coletivo de organização política dos trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Assistência Social, de caráter permanente, que envolve todos os trabalhadores, né, com vários níveis de formação que atuam na política de assistência social, né? O FNT-SUAS surge a partir também da luta da classe trabalhadora, da incidência da classe trabalhadora, junto ao Conselho Nacional de Assistência Social, ao controle social, né? E é ali fundado, né, no intenso processo de mobilização. Atualmente, o Fórum tem uma organização composta pelas coordenações nacional e executiva, né, formada por representações das entidades nacionais, fóruns estaduais, e fóruns estaduais que têm atuação reconhecida pelo fórum, né? Temos também as comissões voltadas para a configuração das deliberações e atividades de forma colegiada e descentralizada. Temos a instância máxima de deliberação, que é a plenária nacional, e as orientações normativas que são expressas a partir da Carta de Princípios, do Regimento Interno e do Plano de Lutas do FNT-SUAS. Esse plano de lutas, ele consta de 3 eixos, né? Representando as pautas fundamentais dos trabalhadores do SUAS nessa defesa do SUAS. Então, nós temos o eixo que se refere às condições de trabalho, né? A proposta de uma gestão democrática no âmbito da assistência social, que reconheça a formação profissional e a valorização, né, combata o assédio moral, dentre outras pautas. Também defendemos a consolidação do SUAS com a participação e protagonismo dos trabalhadores e usuários no controle social, né, na formulação dos planos de assistência social. Nós defendemos o financiamento integral do serviço socioassistencial, na contrapartida desses ataques que estamos vivenciando, né? Acesso aos serviços com qualidade, instalação de mesa de negociação, implantação e criação dos núcleos de educação permanente do SUAS. É importante também frisar que, recentemente, na 9ª Plenária Nacional do Fórum Nacional de Trabalhadores do SUAS, nós reforçamos o compromisso ético e político com a defesa do SUAS, expresso nesse plano de lutas, né? E estamos em vias da realização da 10ª Plenária Nacional, que ocorrerá entre os dias 25 e 26 de novembro de 2022, em Salvador, aqui em Salvador, na Bahia, com formato híbrido, né, já com a convocação feita conforme a previsão regimental. Dentro dessas pautas, nós também consideramos importante atuar de maneira articulada, né, com instâncias de controle externo, como o Ministério Público para a defesa da Constituição Federal, a pactuação e a defesa do financiamento com percentuais mínimos,
a manutenção do BPC vinculado ao salário mínimo, a redução para 60 anos, né, no acesso a esse benefício, o CAD único, a defesa e a manutenção do CAD único no formato de atendimento presencial, o respeito ao controle social, conforme previsto na Constituição de 1988. Esse cenário, estar nesses espaços não é tarefa fácil. Só um minuto. Estar nesses espaços é um grande desafio, mas é preciso que nós, trabalhadores, a partir do reconhecimento desse cenário nefasto que nós vivenciamos, de ocupar, fortalecer, né, e ampliar estes espaços. Então, nós temos também que lutar contra a redução dos postos de trabalho em todos os vínculos e, preferencialmente, com o concurso público, porque o SUAS ainda é carente de realização de concurso público. Nós temos que lutar contra a redução das equipes de referência nos serviços, uma redução significativa e como eu já disse, o processo de precarização intensificado, lutar contra, também unir na luta geral da classe trabalhadora contra a retirada de direitos trabalhistas e previdenciários. Nós enfrentamos um cenário de intensa desproteção ao trabalho, né? Como eu já disse, intensificada, provocando o adoecimento, o aumento do assédio moral, a ampliação da violência e da insegurança nos locais de trabalho. E, mais uma vez, uma tendência à desprofissionalização. Atuar no contexto pandêmico, com dificuldade, para estabelecer fluxos, protocolos, afora toda a estrutura logística dos equipamentos, o acesso a equipamentos de proteção individual e coletiva, muito difícil a atuação, a não priorização dos trabalhadores do SUAS para o esquema vacinal, também foi um desafio que nós enfrentamos mais recentemente, né? Então, tudo isso revela um crescente desmonte e desfinanciamento que pode impactar na morte do SUAS em muitos municípios. Eu vou ter que me atentar aqui para a tela, porque, às vezes, a gente se perde no tempo, né? Mas, continuando aqui, né, esses impactos reafirmam um cenário de morte, como se refere a professora Abigail Torres, né? Só que é uma morte que ela tem início muito além da morte física, né? Com todo o respeito, né? E honra a dificuldade e o descaso promovido pelo governo federal para com as mais de 600 mil vidas, né, destruídas pelo processo pandêmico. Mas a fome e a morte ela se confirma a partir do aumento da fome, pela falta de comida no prato, pela ampliação das desigualdades e falta de dignidade para com os sem nome, os sem terra, sem oportunidade e direito de existir. E por tantos motivos, mais do que nunca, torna-se urgente e necessária a intransigente defesa desse Sistema Único de Assistência Social e das demais políticas e direitos, como também dos princípios democráticos, como o dever cívico, né, de um exercício profissional que reconhece e a gente se afirma. Nós estamos aqui para afirmar o nosso lugar de fala. A minha voz eu uso para dizer, né, o que não se fala, não apenas de fala, mas principalmente de resistência. Então, todo esse cenário ele traz para os sujeitos, né, fundamentais dessa política pública. Aqui a gente pode destacar principalmente usuários e usuárias, trabalhadores e trabalhadoras, para a defesa desse sistema, para a apropriação, a retomada, a reconstrução.
Nós esperamos que no próximo dia 30 de outubro nós tenhamos a capacidade de dar a resposta necessária para este desmonte. Mas não fica só aí, não fica só aí. A gente precisa reconstruir o SUAS. Então, o Fórum teve, ao longo desses anos, diversas incidências, né? Nós nos posicionamos, é preciso, o tempo todo, nós estamos lutando para sobreviver nos espaços de trabalho e também para garantir a manutenção desses espaços de organização coletiva. Então, nós fizemos diversas incidências durante esse período nefasto que nós vivenciamos, mais especificamente no pós-pandemia, nós fizemos incidência com manifestação, cartas e realização de rodas de conversa contra os ataques e ameaças ao CadÚnico, né, por meio da tentativa da supressão do atendimento presencial e redução no mero aplicativo, né, que tiraria a população usuária do contato direto com as equipes, posicionamento contrário à extinção do Bolsa Família e criação desse Auxílio Brasil, que não representa, obviamente que o Bolsa Família tinha disparidades, tinha necessidade de aprimoramento, e o que nós defendíamos e defendemos é um plano de renda mínima, né? É uma política de acesso à renda, mas vem o governo nefasto de Jair Bolsonaro e extingue o Bolsa Família sem passar, inclusive, pelo crivo do controle social. Né? O Conselho Nacional de Assistência Social não teve a oportunidade de se manifestar, mas nós nos juntamos e denunciamos. Então, nós fizemos uma carta de posicionamento contrário a essas medidas, né? Nós também nos posicionamos contra os ataques ao BPC, discutimos sobre fundo público, desfinanciamento no SUAS, cortes orçamentários, como os mais recentes que nós tivemos aí, aprofundados pela emenda constitucional número 95, que precisamos, como medida emergencial, negar, extinguir, anular, né? Porque não tem condição realmente de garantir a proteção social necessária para a demanda da população, sem recurso, sem previsão orçamentária. Também nos manifestamos no processo eleitoral do Conselho Nacional de Assistência Social, realizando rodas de conversa, destacando a função de articulação do fórum, e pela primeira vez o fórum participa de um processo eleitoral do Conselho na qualidade de eleitor, né? Então, as possibilidades que nós temos em todo este contexto, né, de ataques aí, não são outras a não ser a organização da luta coletiva. Né? Não temos outra saída a não ser continuar resistindo, a reafirmar o nosso compromisso com a defesa intransigente da democracia. Né? Então, temos que incidir junto ao controle social, para a criação de frentes parlamentares, ampliação, alguns locais já têm, né, e frentes parlamentares e legislações também, a regularização de alguns aspectos das legislações a nível estadual, na implementação do SUAS. Como já disse, uma articulação necessária com os movimentos sociais, com o controle externo, a aliança estratégica sempre defendida com a população usuária, que também são trabalhadores desprovidos do acesso ao emprego e renda, e só para lembrar, como o CRES, o próprio conjunto Cefes-CRES reafirmou na última campanha, nós somos classe trabalhadora. Nós não podemos deixar de nos reconhecer como classe trabalhadora. Então, esse crescente desfinanciamento, ele aponta para a morte do Sistema Único de Assistência Social, né? E nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós precisamos ultrapassar esse processo, dando resposta nas urnas, mas nos apropriando do conteúdo da política pública em que nós atuamos, para entendê-la, inclusive, ultrapassar esse processo de desmonte, retomar o processo de consolidação e reconstrução e ampliação,
porque esse era um momento que nós poderíamos estar debatendo a ampliação dos SUAS e não a reconstrução. Mas, infelizmente, é o que nós temos para hoje, né? Então, resta a esses sujeitos, né, que somos nós, juntamente com os usuários, também classe trabalhadora, a defesa intransigente da política pública de assistência social, né? E, para isso, eu não sei como é que está o meu tempo aqui, vou tentar já me aproximar do fim, né? A convocação necessária para estes sujeitos fundamentais na defesa do sistema. E aí eu apresento a mensagem aqui numa canção que muito nos emociona, principalmente nas rodas. Nós temos uma companheira da União Brasileira de Músicos, né? O BAN, e ela, Késia Paz, que sempre nos traz a arte. E a nossa resistência, ela tem sido menos pesada, não se pode dizer mais leve, porque leve não é, né? Nesse cenário que nós vivenciamos, mas só a arte torna essa capacidade de resistência e essa luta mais leve. Então, eu trago a mensagem aqui da canção Credo, de Milton Nascimento, que tem uma estrofe que diz: vamos caminhando de mãos dadas com a alma nova, viver semeando a liberdade em cada coração. Tenha fé no nosso povo que ele acorda, tenha fé no nosso povo que ele assusta e resiste. Isso é um grifo nosso. Caminhando e vivendo com a alma aberta, aquecidos pelo sol que vem depois do temporal. Vamos, companheiros, pelas ruas de nossa cidade, cantar semeando um sonho que vai ter de ser real. Caminhemos pela noite com a esperança, caminhemos pela noite com a juventude. E digamos não a esse projeto de poder que assola nossos direitos e conquistas, só obtidos a partir de muita luta e resistência. Então, eu deixo essa mensagem, teria aspectos também a aprofundar, mas nós esperamos aí que ainda possamos fazê-lo, se for o caso. Então, obrigada e vamos à luta. Nossa, muito lindo, viu, Eliane? Muito lindo. Emocionado aqui com a sua fala também tão potente, né? Acredito que agora vocês estão me escutando bem, né? Eu mudei de espaço, então quero aqui reafirmar que atrás de mim tem uma cortina branca com cores vermelhas, pois é preciso avermelhar os nossos tempos, né? É preciso aí construir aí o coração vermelho para além do que está posto. Bom, Eliane, você traz muitas questões importantíssimas para o nosso processo, e acho que a primeira você relaciona, né? Aí, vocês estão me... Meu Deus, espera aí, só um minutinho que aqui deu problema. Voltou. O computador ficou preto aqui, olha, estão querendo nos calar, viu? Mas acredito que faz parte desse processo de atividades remotas. Então, você nos coloca a necessidade de evidenciar, né, de construir uma discussão técnica, política, teórica, calçado na realidade social, né? Você enfatiza que é preciso defender esse sistema único de assistência social, mas é preciso relacionar com a nossa realidade social. Uma realidade que tem um projeto em curso que destrói aí os direitos sociais da classe trabalhadora, né? Você nos traz aí a necessidade de defender esse sistema, um sistema público, um sistema universal, mas você também enfatiza a necessidade de termos aí uma profissionalização dentro desse sistema, né? Você coloca e, ao mesmo tempo, denuncia os ataques que este atual governo tem feito aí a esse sistema único de assistência social, sobretudo com a retirada dos recursos financeiros para a própria política de assistência social. Você nos demonstra também que é preciso criar mecanismos que se mobilizam, que enfrentam todo esse cenário, e você também nos diz que os conselhos de políticas públicas estão sendo cooptados. Por essa razão, então, é necessário construir outros mecanismos de participação política
sobretudo movimentos sociais, os próprios fóruns, as frentes, tanto em relação aí aos municípios, quanto às regiões, quanto o Estado, quanto também esses movimentos a nível nacional. E você vai caminhando para dizer da necessidade de termos aí um Fórum Nacional de Trabalhadores do SUAS, né? Você constrói a sua argumentação e apresenta a importância que esse fórum tem para os momentos que nós tínhamos e temos dentro desse Sistema Único de Assistência Social e aonde nós queremos chegar com esse Fórum Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras desse Sistema Único. E é importante a gente dizer que esse fórum, ele não é constituído só de trabalhadores de ensino superior, você traz isso, né? Que ele representa os trabalhadores de ensino fundamental e ensino médio. Então, são vários elementos aí que você coloca que, sem sombra de dúvida alguma, são importantes para pensarmos aí. E como desafios inúmeros que vocês colocou aqui para nós, você também traz que algumas frentes que esse fórum tem atuado, né? Você diz aí que é necessário a luta pelo financiamento, você diz da carta que foi construída, sobretudo, por esse desfinanciamento. Você diz também que é preciso lutar por concursos públicos, pela qualificação também desses trabalhadores, com a educação permanente presente, né, instituída dentro desse contexto. E você diz também uma questão que nós que estamos na ponta sofremos bastante, a necessidade de se repensar aí essas chamadas equipes de referência, em muitos casos utilizadas como equipe mínima, tá? Nós já temos o mínimo, então o mínimo já basta. E fora isso, as precárias condições de trabalho que nós vivenciamos. Bom, então são inúmeros elementos que são importantíssimos e que demonstra a necessidade de termos, e mais uma vez aqui parabenizar, né, a organização deste evento, que nos demonstra, através da fala da professora Abigail e agora da sua, com mais ênfase, com mais materialidade, porque é preciso resistir e como resistir, né? Então, a resistência posta e materializada está nesse Fórum Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do SUAS. Diante disso, eu quero aqui agradecer você também, e eu tentei, através da parceria brilhante aqui da minha colega do CRES do Acre, sintetizar 3 questões que foram trazidas diversas no chat, né, dessa atividade, mas fiz aqui um processo de síntese. E quero já pedir desculpa se eu deixei alguma questão de trazer aqui nessa síntese, mas eu vou tentar aqui fazer uma síntese para você e a professora Abigail também responder. Bom, a primeira da questão trazida aqui por várias pessoas é que existe sim um sistema único de assistência social, eles muito relacionados com a fala de vocês duas, eles também denunciam os ataques que nós estamos sofrendo, e eles colocam uma questão que é a chamada desprofissionalização, a desespecialização do trabalho nos serviços socioassistenciais dentro desse sistema único de assistência social. Então, gostaria que vocês, nessa primeira questão, nos apresentasse um pouco mais sobre essa questão da chamada desprofissionalização e da desespecialização nesse sistema. Uma segunda questão, né, e que a professora Abigail trouxe na sua fala, e a Eliane também trouxe, que existe um sistema, que é um sistema construído, que é um sistema que está num pacto federativo, que esse sistema tem eixos, que estrutura, tem conteúdo que vão estar posto. Mas a pergunta é, existe mesmo um conteúdo específico do Sistema Único de Assistência Social? Gostaria que vocês comentassem um pouco mais que conteúdo é este desse Sistema Único de Assistência Social. E a terceira, né, que está aí relacionado com o trabalho cotidiano nos serviços socioassistenciais, tem a ver, na relação com essas duas, né, no conteúdo desse Sistema Único de Assistência Social, com a profissionalização desse sistema, e aí nos perguntam aqui o que as professoras Abigail e a Eliane
E aí, relacionado também com este momento de pandemia, a qual a solidariedade foi horizonte e pauta e palco, né, do trabalho, e teve até uma questão exemplificando isso, né, que o trabalho se voltou à entrega de cestas básicas dentro desse sistema. Então, a gente gostaria que vocês comentassem um pouco sobre esses valores morais. E na síntese geral, eu pergunto, né, eu queria colocar aqui, na síntese mesmo de uma questão que ela é central. Vocês falaram desse sistema único de assistência, vocês trouxeram, né, uma base de sustentação para esse sistema único de assistência social, que existe uma base de sustentação. Aí perguntamos, é preciso construir outros SUAS? E como devemos resistir a este projeto em curso? Em síntese, as questões aqui trazidas, elas se voltam muito para os debates trazidos por vocês. Vocês terão aí a oportunidade, e eu tenho certeza que essas questões dariam várias e várias horas, mas é importante dar um retorno aí ao nosso público. E se faltar alguma coisa, coloquem no chat, que depois nós pedimos aí, enquanto comissão organizadora, para a Eliane, para a Abigail, aí uma resposta mais formal e coletiva. Então, vou voltar a palavra para a professora Abigail, para que ela possa tentar aí, nesses 10 minutos, nos responder, e já vou pedir para ela também finalizar aí a sua participação nesse evento. Biga? Obrigada, Tiago. Parabenizar aqui a Eliane pelo esforço de sintetizar em tão pouco tempo, né, esse período de luta, né, da representação de trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, que terminam por ocupar um lugar que é, ao mesmo tempo, de defesa do seu trabalho, de defesa do sistema e de enfrentamento às ameaças ao sistema, né? Então, os trabalhadores e trabalhadoras do SUS são muito estratégicos, assim como são os trabalhadores na educação, os trabalhadores no SUS, né? São muito estratégicos para o fortalecimento e o alcance do sistema. Então, são várias lutas disparadas simultaneamente, né? E queria parabenizar aqui, porque a Eliane fez um esforço de mostrando em todos os campos que essas lutas estão presentes, né? Bom, para lidar com essas questões, né, que o Tiago está aqui mencionando, e outras que até a própria equipe aqui de apoio, né, Tiago, foi colocando aqui para a gente, eu acho que tem uma questão que é sempre para analistas e militantes, é sempre um desafio, e eu acho que é importante que também o seja para quem está diretamente na intervenção de uma política pública, né? Não fazer análises simplistas, e tampouco colocar em uma expressão, uma modalidade, ali toda a causa dos problemas que enfrentamos, porque quando a gente faz isso, né, quando a gente faz essas análises simplistas, a gente também começa a pensar em bandeiras, né, em pautas de luta muito restritivas, né, e aí a gente termina por observar que a gente está assim, lutando por uma questão que é estratégica, mas que, ao resolvê-la, nós não equacionamos todas as outras dimensões e variáveis que interferem, né? Então, acho que um primeiro desafio é a gente olhando esses múltiplos ataques, né? O quanto é multifacetada, tanto é multifacetada a violação de direitos, como é o ataque e as buscas de corroer políticas públicas por dentro, inclusive, né? Não é só ataques externos, é por dentro do sistema que ele vai sendo corroído. Então, eu queria comentar que eu acho que a maior expressão da desprofissionalização no SUAS é quando trabalhadores, equipes, né, não dominam a construção do próprio sistema, as referências do sistema, e esquece as referências, as construções das suas profissões, né? Então, acho que o SUAS, ele expressa isso
na medida em que há muita construção de referências dentro do sistema que é absolutamente desconhecido, ignorado, né? Não foi lido, não foi debatido, não foi proposto para metodologias para implementar, né? Então, há uma relação quase que de dissociação entre o trabalho cotidiano, né, entre as estratégias, as metodologias cotidianas e a direção, o ordenamento do sistema, né? Então, isso me parece que é uma expressão de desprofissionalização muito evidente, né? E que, às vezes, termina por gerar realmente uma perspectiva totalmente fracionada, né, entre os SUAS existentes, os SUAS que a população acessa e os SUAS que está no ordenamento legal. E não é só pela cobertura ou pela ausência de financiamento, são concepções convivendo, né, dentro do sistema. Acho que uma série de questões interferem nisso. Sim, a gente tem uma crise na formação de profissionais de nível superior. Sim, temos uma precarização das condições de trabalho, que faz com que muitas profissionais não conseguem, né, se dedicar a melhor compreender com que situações estão lidando, mas acho, como a Eliane colocou muito bem, acho que há ainda uma presença forte de conservadorismo dentro do SUAS, é necessário que reconheçamos isso para poder combater, né? Porque senão a gente acha que o conservadorismo, e acho que mais do que conservadorismo, né, nós estamos vivendo um reacionarismo, né, uma necropolítica, que isso está só fora do sistema, né? E não está. Compõe o sistema, faz parte dele, porque o sistema também está na realidade do país, né? Os agentes públicos, quem está dentro do sistema, também está na mesma formação, na mesma história, né? Então, há uma reprodução, né? Não sejamos ingênuos que não há um impacto, né, dentro da política pública, né? Defendo, né, sou do grupo, e o NEPSAS vem dessa tradição de defender uma especificidade da proteção, de defender um campo próprio para assistência social, de não colocar a assistência social como uma política secundária de apoio à educação, à saúde, mas sim dizer que num país com esta expressão de desigualdade há que se desenvolver lugar dentro do Estado para, de fato, né, haver políticas antirracistas, antimachistas, anti-homofóbicas, anti-xenofóbicas, né? Então, a ideia de que se desenvolveria, né, ou se desenvolverá, ou conseguiremos desenvolver dentro do sistema metodologia para tensionar o Estado, para, de fato, haver um lugar dentro do Estado que protege as pessoas, ao mesmo tempo, né, que combate determinadas expressões dentro da sociedade para que elas não se reproduzam. Então, eu considero que há essa especificidade, né, e toda a construção de coletivos de pesquisadoras e pesquisadores que eu faço parte vai nessa direção, né, de buscarmos dar consistência a essa especificidade, né? E eu quero dizer que isso pressupõe a ideia de uma aliança, né, de classe entre equipes profissionais do Sistema Único de Assistência Social e o trabalhador, a trabalhadora atendida, né, que demanda, cidadãs que demandam o acesso ao seu direito, né, passa necessariamente pelo reconhecimento do direito. E a gente vem vivendo práticas de seletividade, de redução de acesso, né, e de muitas vezes impeditivos dessa aliança, né? Então, do ponto de vista estratégico, eu diria, eu não considero a necessidade de se construir um outro SUAS. Do meu ponto de vista, nós precisamos ter fidelidade, né, precisamos ter honestidade intelectual, política e ética
com os SUAS que aprovamos, né? Ele é uma conquista do povo brasileiro. Não cabe a nós dizermos que vamos implementar outro, mas cabe a nós uma coerência na defesa de que ele seja vivido pela população, né? Direito não é para ser declarado, direito é para ser vivido. Há uma luta histórica, sempre há uma luta histórica para fazer valer os direitos num país que tem tão pouca fidelidade ao seu arcabouço jurídico, né? A legislação no Brasil é sumariamente ignorada pelos agentes públicos responsáveis por implementá-la, né? Nós vimos isso flagrantemente durante a pandemia, e sempre se atribuindo responsabilidades a outros, né? Externa, nunca é consigo, né? Então, crimes cometidos, né, por agentes públicos se isentando de responsabilidade, uma prevaricação em relação ao que tem que responder. Então, eu defendo que não é outro SUAS para ser construído, é o SUAS aprovado que precisa ser vivido, né? E já estourei meu tempo aqui, eu quero dizer que considero que, como estratégia, né, na Conferência Nacional de 2019, a Conferência Nacional Democrática de 2019, nós ali militantes, né, pela Frente Nacional em Defesa do SUAS, nós aprovamos uma pauta naquele momento. Eu considero que aquela pauta é viva, aquela pauta é estratégica, e dentre os elementos que estão naquela pauta está justamente a nossa capacidade, né, de nos associarmos aos movimentos sociais para fortalecer suas lutas e para que eles possam permear os SUAS, né? Então, fortalecer a organização popular, fortalecer os movimentos populares, fortalecer a comunicação dos direitos nos SUAS, né? E nos fortalecermos como categoria profissional, como trabalhadores, como equipes dentro do sistema, né? Há muita dificuldade hoje, inclusive, dentro do sistema, porque são várias fragmentações criadas, né? Entre esta e aquela categoria profissional, entre servidores e trabalhadores de organizações sociais, e por aí vai. Por fim, eu quero, de fato, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Reconheço que há muitas questões a serem focadas, né, para que possamos dar conta dessa diversidade. E eu queria, por fim, deixar aqui uma reflexão da professora Bader Savaia, que é para nós uma referência muito importante na construção do SUAS como um espaço de proteção e de enfrentamento do sofrimento que decorre da desigualdade. E ela diz assim: as pessoas que vivem injustiças e desigualdades, como toda a humanidade, têm fome de dignidade. Elas desejam ser reconhecidas como gente, como seres humanos. Necessitam de afeto, de atenção, de sentir que realmente são únicas e que, ao mesmo tempo, são iguais aos seus semelhantes, o que lhes é negado nas relações sociais injustas e discriminadoras. Suas necessidades e desejos não se esgotam na luta pela sobrevivência biológica. O impulso natural de conservação da vida exige a expansão de suas possibilidades, que é o fundamento do processo de humanização. A alegria, a felicidade e a liberdade são necessidades tão fundamentais quanto aquelas classicamente conhecidas como básicas: alimentação, abrigo e reprodução. Para nós, essa é a pauta do SUAS. O SUAS não é restritivo de humanidade, estabelecendo um padrão de sobrevivência somente biológica. O SUAS é para expansão de humanidade, expansão de liberdade, expansão de possibilidades. Gratidão por essa oportunidade de discutir aqui no CBAs essa nossa pauta, gratidão por essa tão boa companhia, um abraço afetuoso, que na continuidade dos trabalhos do Congresso possamos cada vez mais reafirmar nosso compromisso com o direito
mas também nossa possibilidade e nossa viabilizar direitos. Obrigada. Nossa, Biga, agradecemos imensamente, né? E mais uma vez reforço que nós teríamos aqui horas e horas e mesmo assim não ficaríamos cansados. Você nos inspira, fonte de luta e de muito conhecimento para a realização do nosso trabalho. Quero então convidar a colega Eliane para também aqui apresentar respostas, né? Numa tentativa bem aqui, sei que não vamos dar conta, mas passo a palavra para você, Eliane. Deixa eu ver se já estou com o microfone. Oi, então, vamos lá. Concordando, né, com a professora Abigail em alguns aspectos, né, sobre a questão da desprofissionalização no SUAS, né, mas eu considero também, ela mencionou a precarização, o processo intenso de precarização dos vínculos, a persistência dos valores mais conservadores dentro da própria política, mas eu acho que o que possibilita isso tudo, o que alimenta e retroalimenta esse processo de desprofissionalização está exatamente na precariedade do trabalho, do acesso ao trabalho no SUS. Obviamente que a formação profissional das diversas categorias precisa reforçar o conhecimento e a apropriação dos profissionais para com a política de assistência social, os novos profissionais, mas como nós, dentro do fórum, não nos reportamos também apenas aos trabalhadores de nível superior, né? Existem os trabalhadores de nível médio e fundamental, né? Existe a grande diversidade de vínculos trabalhistas, né? Os efetivos, que ainda são minoria, os contratos temporários, a terceirização dentro do SUAS, né? Então, esse ciclo, ele não só dita essa tendência à desprofissionalização, como retroalimenta, né? Então, é preciso que a gente tenha um acesso ao trabalho no SUAS mais digno, com condições mais dignas, né, pela via do concurso público. É preciso que nós fortaleçamos as instâncias de educação permanente e continuada dentro do próprio SUAS, a implantação de estratégias de gestão do trabalho, não nos moldes da administração moderna, mas nos moldes dos princípios fundamentais que norteiam a política. Então, eu concordo, sim, que a formação e o interesse, né, a apropriação dos trabalhadores para com os conteúdos da política, ela interfere na desprofissionalização. Mas o que dita realmente essa intensificação é a própria precarização, né? Nós temos na base dos municípios trabalhadores que são contratos precários. Ainda não superamos o primeiro-damismo, não superamos o clientelismo, o assistencialismo. O assistencialismo está aí na porta, muitas das pessoas ainda tratam o SUAS, e aí entra também na segunda questão, como se nós, profissionais do SUAS, atuássemos apenas no fornecimento de cestas básicas, né, ou de provimentos para... Nós não existia a política de seguridade ou de proteção nacional de proteção de segurança alimentar e nutricional, né? Mas nós no SUAS ainda permanecem os valores do clientelismo e do assistencialismo. E neste contexto, neste cenário, né, que nós vivenciamos no momento, ainda mais. Obviamente que a fome é um problema, mas o problema fundamental do SUAS é trazer à cena a mobilização, a capacidade de mobilização e resistência da classe trabalhadora, e quando eu digo classe trabalhadora, eu vou para além dos profissionais, mas também os usuários e usuárias da política, né? Então, o SUAS, ele existe
tem sim o seu conteúdo próprio. Nós costumamos, às vezes, dizer nas nossas falas mais corriqueiras, nos espaços de controle social que nós participamos, que nós somos uma política que que lutaríamos para não existir, mas somos necessários, porque a fome permanece, a desigualdade permanece, né? Então, existe sim um conteúdo do SUAS. Eu também não defendo uma construção de um novo SUAS, né? Nós precisamos assegurar a continuidade de todos os processos normativos e da própria operacionalização do sistema, a defesa da política como direito, ultrapassar e analisar também a necessidade de levar em conta esses recortes aí, esses aspectos da expressão da questão social que a professora Abigail traz, os recortes de gênero, raça, classe e etnia. Precisamos estar nos territórios, não podemos ficar numa mesa de sala atendendo, carimbando acesso a benefícios, nós precisamos exercer o nosso papel de mobilização, sabe? Então, a gente acredita num SUAS pautado nos princípios, no princípio fundamental da emancipação, né? E do reconhecimento do senso de pertença dessa população e do nosso próprio senso de pertença enquanto classe trabalhadora. As estratégias que a gente pode assegurar no Comando Único da Assistência Social, para além da luta e da resistência, porque sempre será a luta e a resistência, mas a retomada do Pacto Federativo, o entendimento das comissões pactuativas, das comissões, né, da intergestora, da bipartite, tripartite, espaços de aprimoramento técnico, né? Para além disso, a denúncia ao rompimento desse pacto federativo que ataca principalmente os municípios de pequeno porte 1, né? A sobrevivência dos municípios. Foi interrompido o repasse de alguns recursos fundamentais, como o próprio IGD SUAS, que poderia ser utilizado no controle social e não é utilizado, né? Sobre a monetização dos benefícios socioassistenciais, o que é que a gente... também a denúncia, a luta, a resistência, a articulação no ambiente legislativo, a articulação nos espaços de controle social, mas, sobretudo, romper com esse projeto de governo neofascista que tem aí também, é preciso que a gente diga que é responsabilidade nossa, nós temos um psicopata à frente do poder público nacional, do Poder Executivo Nacional. Ele lida com direitos e pessoas como se ele estivesse lidando com uma maquete na qual ele está jogando e brincando. Então, nós sabemos que a monetização dos benefícios socioassistenciais tem um caráter eleitoreiro e que nós precisamos denunciar. E só a partir da luta, da resistência, e principalmente do não a esse projeto de governo no dia 30 de outubro, nas urnas. Essa é a mensagem que eu quero passar. Espero que nós possamos, de fato, construir uma primavera que signifique a superação de toda essa desconstrução e desmonte. Muito obrigada. Nossa, Eliane, que energia, né? Que fala potente, nos dá esperança mesmo de resistir a tudo isso que nós estamos vivendo, e esperança também para nos fortalecer, né? Sabemos e saberemos o quanto não será fácil aí reconstruir, dar mais solidez para o nosso sistema único de assistência social. Mas podemos contar, né, com a garra, com a força dessas mulheres maravilhosas e outros que também constroem esse sistema único. Eu quero aqui também chamar com nós três a Ivanete, para que ela também se despeça, né? Ivanete trabalhou aí nos auxiliando nos bastidores. Ivanete, a palavra é sua. Que honra, nesse dia 13 de outubro, uma data especial para nós, né? Estamos realizando esse belíssimo encontro, né, com alguns pequenos, né, equívocos, alguns atrapalhos, mas faz parte, é um momento novo,
mas que bom que a gente está aqui, né? Quero agradecer, Tiago, pela parceria, foi muito bom te conhecer e dividir contigo esse espaço, contar com o teu apoio, e agradecer pela oportunidade de beber, né, de ficar aqui me deliciando com a fala das duas queridas professoras, a Abigail e a Elaine. Muito rico, o que a gente leva é a certeza de que a gente tem um movimento, que a gente está forte, que a gente é capaz de lutar, de resistir, de persistir, para que a gente chegue a um sistema único de assistência social que a gente espera, né? Então, agradecer, muito obrigada, levo saudades e carinho desse momento, nessa data muito especial para todos nós. Eu que agradeço também, viu, Ivanete, poder compartilhar esses espaços, né, contigo, e muita gratidão por tudo. Quero aproveitar também o espaço para novamente agradecer aí a professora Abigail, a professora Eliane, são mulheres potentes, com muita força, muita energia e fonte de inspiração. Quero também agradecer ao Fórum Nacional dos Trabalhadores do SUAS pela escolha, né, pela belíssima escolha de indicar aqui a Eliane para representar esse fórum, que, sem sombra de dúvida alguma, tem um protagonismo direto na consolidação desse Sistema Único de Assistência Social. Quero agradecer também, né, a todos, a todas e a todes que estiveram conosco, pedir desculpa aí a vocês pela internet, né, mas sabemos, como a Iva nos lembrou, que isso é tudo novo. Quero também agradecer, né, a comissão organizadora por essa mesa, por este evento, e aí em nome da ABEPS, da Enesso e do Cefesc, a quem aí está na comissão organizadora nacional dessa atividade, e do Cefes a possibilidade, né, de construir para além dos muros das formalidades, mas nos dá a possibilidade de participar ativamente deste processo e poder aí compartilhar com as mesas e com as discussões que a todo o momento tivemos presente aqui no CBAS, né? A gratuidade desse evento possibilitou, neste primeiro momento, o acesso a mais de 12 mil profissionais, mas tenho certeza que assim as mesas e as atividades serem disponibilizadas nos seus canais, terão muito mais participação, né? Quero agradecer também aqui as trabalhadoras que estiveram aqui diretamente ligado conosco, né, nos bastidores. Sem elas, nós não conseguiríamos fazer essa transmissão, e eu mais ainda, né, que uma hora eu ia para cá, uma hora eu ia para lá. Então, quero aqui a minha gratidão. Bom, esperamos, né, que com essa atividade nós tenhamos aí mais força e energia vermelha para combater aí toda as situações de perigos e barbárie que estão postas nessa sociedade. E, por fim, quero convidar vocês aí para a mesa de encerramento, que será às 15 horas, hoje, né? E terão aí a transmissão pelos canais e das redes sociais, da ABEPS e do Cefes. Então, façam ali, assistam a nossa mesa final, que terá como título Desafios Éticos Políticos frente à precarização da vida, do trabalho e da formação profissional. A necessária agenda de lutas, que será ministrado pelas professoras Silvana Mara dos Santos, né, e a professora Elizabeth Mota. Então, esperamos que tenhamos aí força e energia para resistir. Um beijão. Tchau.